Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar o capítulo 19, que fala sobre a formação do nosso planeta, tá? Para nós entendermos a formação do nosso planeta, também devemos entender qual que é a principal teoria aceita na comunidade científica para o surgimento do universo. Então, o universo, que é formado por estrelas, planetas, satélites, todos os seres vivos, água, ar, rochas, tudo o que tem alguma coisa na sua composição é matéria. Então, a explicação mais aceita para o surgimento do universo é a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang ela fala que o universo ele era formado por partículas com umas temperaturas muito elevadas que existiam há cerca de 14 bilhões de anos atrás. E aí houve uma grande expansão, um grande distanciamento dessas partículas, originando tudo o que nós conhecemos no nosso universo. O nosso sistema solar, onde nós estamos inseridos com o planeta Terra, se formou há bilhões de anos também, quando teve uma grande nuvem de gás e poeira estelar que deu forma a esses planetas, ao Sol e todas as estrelas que existem, inclusive ao planeta Terra. O planeta Terra estima-se que ele foi formado há 4,54 bilhões de anos atrás. Muitas literaturas, muitos livros adotam como 4,6 bilhões de anos. E várias transformações foram acontecendo para que nós tivéssemos o planeta Terra no formato que ele está hoje. Então, a sua formação ocorreu quando uma grande quantidade de materiais existentes no espaço foram se juntando por atração gravitacional. A atração gravitacional é uma força de atração entre matérias, tá? Formando uma grande esfera com elevadas temperaturas. Então, nosso planeta era bem quente no início da sua formação. Então, quando os materiais se aglomeraram, se ajuntaram para formar a Terra, eles ficaram derretidos por muito tempo, porque estava numa temperatura muito elevada. E aí eu vi algumas partículas mais densas, né, mais pesadinhas, como o ferro e o níquel, que acabaram se acumulando no núcleo da nossa Terra e formam hoje o núcleo da nossa Terra, que é bem aquecido com esse material, ferro e níquel. E aí as camadas mais externas da Terra se solidificaram, começaram a acumular água, formando o que nós conhecemos como hidrosfera, formou o ar com todos os gases diferentes, e aí nós temos a atmosfera também sendo formada com esse tanto de gases da atmosfera. Agora a gente vai ver como que o planeta Terra era quando se teve a sua formação. Ele era bem diferente do planeta Terra atual que nós conhecemos hoje. Por exemplo, a atmosfera do nosso planeta Terra era diferente. Não tinha oxigênio, não tinha gás carbônico. O que tinha era gás metano, monóxido de carbono, amônia, hidrogênio e bastante vapor de água. Não se tinha ozônio, por quê? Porque o oxigênio que forma o ozônio. Então, aquela camada de ozônio que protege nosso planeta não era formado e não tinha gás oxigênio também. As temperaturas do nosso planeta eram bem elevadas porque existia muita atividade vulcânica. Esses vulcões estavam sempre em erupção, liberando muitos gases, liberando lava o tempo todo. E aí a temperatura do nosso planeta era bem elevada. Tinha muita descarga elétrica, vinha muita radiação do Sol, porque a gente não tinha a camada protetora do nosso planeta que nós temos hoje, que é a camada de ozônio. Então vinha um monte de tempestade elétrica, vinha um monte de chuva também, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e também radiação do Sol, além de ser muito aquecido. Então tinha muita chuva de meteorito, e esses meteoritos acabaram resfriando a superfície da Terra porque acredita-se que junto com os meteoritos tinha gelo, ou seja, água congelada. E aí, quando ela chegava aqui no nosso planeta, esse gelo liquefazia, evaporava, condensava e formava chuva. Então tinha bastante chuva, além de chuva de meteoro, chuva mesmo de chuva de água, tá? Então tinha bastante tempestade de água e aí essa água ela acabou se acumulando, formando os primeiros oceanos e mares, que a gente chama de oceanos e mares primitivos do nosso planeta. A água fez com que o nosso planeta tivesse como surgir as primeiras formas de vida, que eram formas de vida muito simples, parecidas com bactérias, né, nesse ambiente aquático. A primeira forma de vida do nosso planeta foi originada em ambientes aquáticos por conta desse acúmulo de água
que vinha através da chuva intensa que a gente tinha aqui no nosso planeta. Então, a nossa Terra era apenas nuvem de gases e poeira. Então, teve a criação de pequenos corpos e aí formou-se os planetas. Muito bombardeamento por meteoritos. Aí nós tivemos uma diferenciação na estrutura do nosso planeta. Início da formação dos oceanos com a queda desses meteoritos com bastante gelo. A formação dos continentes. A evolução dos continentes até chegar ao estágio que nós conhecemos hoje, que é o estágio atual do nosso planeta Terra. Existe uma divisão que nós chamamos, né, que a geologia estuda isso, que são os períodos geológicos da Terra. Desde que o planeta Terra foi formado, há cerca de 4,54 bilhões de anos atrás, a Terra passou por diversas transformações que deixaram muitas evidências, né? Através de rochas, através de fósseis. Então a gente estuda a formação do nosso planeta e a gente consegue criar uma escala de tempo geológico. A gente consegue ver qual foi o intervalo de tempo em que ocorreu todas as transformações do nosso planeta. Então a gente divide o tempo de formação da Terra em éons e era geológica. E aí as eras geológicas têm algumas subdivisões que a gente chama de períodos. E aí a gente vai fazer essas divisões com base em quê? Baseado nos fósseis, baseado na composição das rochas, na idade das rochas que nós encontramos quando tem escavações, tá? Então eu vou falar para você abrir a apostila. Se você já não abriu, já deveria ter aberto, né, para acompanhar aí com a apostila. Na página 209, e nós vamos acompanhar aí os éons e os períodos geológicos com essa historinha que nós temos aí. Então vamos lá. O éon Adiano, ele marca a formação da Terra. Então o nosso planeta, ele era um aglomerado de rochas que estava em constante ebulição porque estava bem fervoroso por conta da atividade vulcânica. E ele era bem atingido com bastante quantidade de meteoritos. Então os vulcões entravam em erupção, aí tinha muita formação de cratera por conta desses corpos celestes que caíam aqui no nosso planeta, ou seja, com o impacto desses meteoritos a gente tinha muitas crateras sendo abertas aqui no nosso planeta, na superfície do nosso planeta. O ar do nosso planeta ele era diferente, ele tinha amônia, hidrogênio, metano, vapor de água e monóxido de carbono, não tinham todos os gases que nós temos hoje. Aí o éon Arqueano começou há cerca de 4 bilhões de anos, quando começaram a se formar as primeiras rochas da crosta terrestre e houve um resfriamento da superfície da Terra. Por quê? Nós tivemos aí com a queda dos meteoritos também chegando gelo aqui, né? Água no estado sólido. E aí essa água começou a derreter e também começou a evaporar, formando então os primeiros aí aglomerados, uma grande quantidade de água na superfície do nosso planeta. Mas ainda assim, né, com essa quantidade de chuvas, né, que tinha formando aí esses ambientes aquáticos, o nosso planeta ainda era bombardeado por meteoritos, que tinha também gelo no seu interior. E aí surgiram, então, nesses ambientes aquáticos, os primeiros seres vivos, que tinham apenas uma única célula, bem parecido com bactérias. Seres vivos com uma única célula são chamados de seres vivos unicelulares. No éon Proterozoico, que se iniciou há mais ou menos 2,5 bilhões de anos, surgiram quem? Os primeiros seres vivos eucariontes, que têm núcleo, né? Antes eram só seres vivos procariontes que não tinham núcleo. Agora, o eucarionte, ele já tinha um material genético numa membraninha, já era mais evoluidinho que os outros. Depois desses seres vivos surgiram os fotossintetizantes, aqueles que conseguem fazer o seu próprio alimento, que são esses verdinhos aqui na imagem. Eles, fazendo fotossíntese, liberam o que para a atmosfera? Oxigênio. Então começou a ter o que? No acúmulo desse gás no nosso planeta. Então a nossa atmosfera começou a ficar rica no gás oxigênio, que é o gás que nós hoje usamos para respirar. O éon Fanerozoico, ele começou há cerca de 542 milhões de anos e vem até hoje. Ele é dividido na era Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. E aí elas vão ser divididas em períodos. Então a era Paleozoica do éon Fanerozoico. Ela está dividida no período Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano.
No Cambriano, que é há cerca de 542, quando começou esse éon fanerozoico, tinham diversos animais marinhos. Eles eram todos invertebrados, ainda não tinha esqueleto. Alguns anelídeos, tipo, da família das minhocas, mas não eram as minhocas, tá? Os moluscos, que são de corpo mole, vários artrópodes, né, que é da família dos insetos, sendo esse acontecimento como a gente chama de explosão cambriana, que foi uma grande diversidade de seres vivos aí diferenciados. No período ordoviciano da era paleozoica do éon fanerozoico, que iniciou há 485 milhões de anos, formou grandes geleiras no nosso planeta, né? Que teve a extinção de muitas espécies. Então a gente teve uma era do gelo nesse período, né? Então a gente teve a extinção de muitas espécies que não suportaram esse período gelado, esse período muito frio. E aí algumas extinções em massa aconteceram. Nos ambientes aquáticos surgiram os primeiros peixes com vértebras, então apareceram os primeiros vertebrados e tinham artrópodes gigantes, como se fossem insetos bem gigantes. Agora, no período siluriano, que é da era paleozoica do éon fanerozoico, que ocorreu há 443,8 milhões de anos atrás, teve um aumento da temperatura, então veio uma era do gelo, aí depois aumentou a temperatura do planeta. Então, nisso surgiram alguns peixes com mandíbula e os primeiros vegetais que conquistaram o ambiente terrestre, porque antes só tinham vegetais e algas aquáticas, tá? Aí no período devoniano, que é da era paleozoica do éon fanerozoico, que aconteceu há 420 milhões de anos atrás, surgiram plantas parecidas com os pinheiros. Então começaram a surgir essas plantas parecendo os pinheiros de hoje. E os primeiros anfíbios, que é da família dos sapos, e alguns insetos que voam, da família das moscas. Isso no Devoniano. No período Carbonífero, que é da era Paleozoica do éon Fanerozoico, há 359 milhões de anos atrás, surgiram grandes florestas. Além dos pinheiros, tinham outras espécies de vegetais. E aí surgiram os répteis, os animais que conquistaram o ambiente terrestre, né, e se espalharam pela terra. Né? Então aqui nós tivemos aí, a partir do grupo dos anfíbios, que são os sapos, que ainda dependem da água, nós tivemos o surgimento desses grandes répteis que conseguiram conquistar o ambiente terrestre. Já o período Permiano, que teve início há 299 milhões de anos atrás, que é da era paleozoica, né, do éon fanerozoico, ele teve aí a formação de um supercontinente. A gente tinha um único continente que é chamado de Pangeia. Nesse final desse período, aconteceu uma grande extinção em massa também de diversas espécies de vegetais e animais. Agora começa então a era Mesozoica, que é do éon que a gente está falando, Fanerozoico. A era Mesozoica ela ocorreu há 252 milhões de anos. E aí tem 3 períodos, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Durante o período Triássico, surgiram quem? Os grandes dinossauros. Eles dominaram a Terra e haviam também pequenos mamíferos e algumas aves aí, juntamente com esses grandes répteis desse período Triássico. No período Jurássico, da era Mesozoica, nós tivemos aí a começar a separação desse grande continente, do Pangeia. Então a gente formou 2 continentes. Aqui a gente tem então Laurásia e Gondwana. 2 continentes agora. Então houve uma separação. Então a gente tem um continente no norte, Laurásia, e Gondwana no sul. Já durante o período Cretáceo, que é o terceiro período de divisão da era Mesozoica, há cerca de 145 milhões de anos atrás, até 66 milhões de anos, surgiram alguns vegetais com flores, então os vegetais mais evoluídos. E aí houve a grande extinção dos dinossauros nesse período Cretáceo, e aí acredita-se o quê? Que a teoria mais aceita para a extinção dos dinossauros foi o quê? A queda de um meteoro que tinha 10 quilômetros de diâmetro caindo na nossa Terra, no nosso planeta, fez uma grande nuvem de poeira que encobriu a atmosfera do nosso planeta por muitos meses, bloqueando, impedindo
a entrada de luz solar no nosso planeta. E aí não tinham como as plantas fazerem fotossíntese, nem os dinossauros se alimentarem. E aí então, nem os dinossauros se alimentam das plantas, os que eram herbívoros, os carnívoros não conseguiam se alimentar dos herbívoros porque houve uma grande perda aí desses animais, juntamente com a morte de muitos vegetais, com a queda desse meteoro enorme aqui no nosso planeta. Então houve a grande extinção dos répteis gigantes. Na era Cenozoica, que começou há 66 milhões de anos e vem até hoje, muitas mudanças aconteceram no nosso continente, na nossa atmosfera. Houve períodos de glaciação, depois teve períodos de aquecimento, né? Então teve a idade do gelo desse período. Os continentes se separaram de forma que adquiriram o formato que hoje nós temos dos continentes. E houve então o surgimento dos primeiros seres humanos, e aí a gente continua contando a história da era Cenozoica.